Olá, hoje estamos iniciando a nossa segunda edição do Pod Ponte Doutor, o podcast do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim, onde nós tratamos de assuntos relacionados à saúde do seu interesse. Hoje, para iniciar essa segunda temporada, nada mais, nada menos que a doutora Sabina, oncologista, trabalhando comigo há 23 anos e também minha esposa. Então, um prazer recebê-la aqui para a gente conversar de um assunto gravíssimo que é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um problema de saúde pública e a doutora Sabina é uma especialista no assunto câncer de pulmão, então nós convidamos ela aqui para a gente poder trazer informações para você que nos assiste, você que nos ouve. Doutora Sabina, obrigado por ter vindo. E já vamos começar perguntando assim, realmente por que câncer de pulmão é um problema de saúde pública? O problema é porque é uma doença muito silenciosa, né? O câncer de pulmão, ele não dá muitos sintomas, então o diagnóstico precoce é um pouco difícil para essa doença. E infelizmente, quando faz o diagnóstico, às vezes na fase mais tardia, a gente não consegue altas taxas de cura. E temos muitos casos de câncer no pulmão ou é um tumor raro ainda na nossa população? Não, ele é um tumor frequente, ele está entre os 5 principais, no sexo masculino é a terceira causa, na mulher é a 4ª causa, se eu não me engano. E infelizmente, além da incidência alta, a letalidade, a mortalidade é alta. Então, câncer de mama, de próstata, que a gente fala muito, eles são os mais comuns, mas eles não são os que mais matam. E o câncer de pulmão é. Então, é por isso que é uma doença que é muito temida. A gente ouve muito, né, conversando aqui, dialogando, da importância do diagnóstico precoce, né, para curar câncer em geral. O câncer de pulmão, no seu dia a dia, você identifica casos precoces, iniciais, ou tem mais casos na sua fase avançada da doença? Infelizmente, aqui no Brasil, né, e em muitos países também, o diagnóstico usualmente é na fase tardia. E a gente consegue em alguns momentos, né? Pessoas, por exemplo, que vão fazer algum exame pré-operatório, vão fazer algum raio-x, às vezes, por acaso, eles fazem um exame de pulmão e é visto um nódulo, e aí a gente tem a chance de descobrir na fase mais inicial e aí aumentar a possibilidade de cura. Mas, em geral, principalmente na saúde pública, que o acesso a exames complementares é mais difícil, o diagnóstico tem sido feito na maioria das fases estágio 3 e 4, como a gente fala, infelizmente. Também quando se tem um diagnóstico, isso eu vivencio isso também no meu dia a dia de consultório, as pessoas sempre se perguntam, né, por que desenvolveu essa doença, né, o que eu fiz ou o que aconteceu para que acabou desenvolvendo essa doença. Nem sempre a gente tem a resposta. No caso do câncer de pulmão, a gente tem resposta para isso? Olha, a gente tem um fator de risco bem conhecido, que é já, espero, bem divulgado, que você não, se você não souber, eu vou falar agora, que é o cigarro, né? O fumo, né? O tabaco, né? Já é cientificamente comprovado que é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, uma das melhores estratégias para você não ter câncer de pulmão é não fumar. Claro que também a gente tem outras causas, que não é só o tabaco, que é o principal, mas hoje em dia a gente tem fatores, inclusive ambientais, como a poluição do ar, como um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, porque muitos gases tóxicos, fumaça, isso vai inalando cronicamente, vai poder também aumentar o risco. Então já tem estudos mostrando que cidades com maior taxa de poluição têm maior incidência de câncer de pulmão. Então, se você mora numa cidade poluída, com ar poluído, fuma, seu risco vai aumentar. Então, além do fumo, a gente tem a poluição, a gente tem o tabagismo passivo, que a gente fala, a gente tem algumas profissões de risco, tipo pessoas que trabalham em mineração, pessoas que trabalham com marcenaria. Então, existem fatores também ocupacionais. Para esses fatores ocupacionais, né, isso a gente também trabalha no nosso ramo, alguns setores têm isso, né? Existem os equipamentos de proteção individual, né?
E às vezes é importante o trabalhador saber que o equipamento não é uma questão de legislação, é para proteger ele, né, para o bem dele, né? Então fazer uso de EPIs, né, que são os equipamentos, não é para atender a legislação, é para se proteger realmente, né? Mas a informação que a doutora Sabina passou é fundamental. Tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão. Então, se você não quer ter câncer de pulmão, comece interrompendo o tabagismo e, de preferência, nunca iniciando o tabagismo, né? Que esse é o grande problema. Mas vamos admitir que quem nos ouve aqui tenha um percentual que é tabagista, né? E deve estar pensando, mas eu fumei durante 15, 20 anos, vou parar de fumar agora. Eu ainda tenho risco ou se eu parar de fumar acabou meu risco? Eu posso fazer alguma coisa por isso? Olha, durante pelo menos 15 anos após a cessação do fumo, você ainda vai ter um risco aumentado de desenvolvimento de câncer, né? Existe hoje em dia uma recomendação, né, para rastreamento que a gente fala. Então, pessoas que não conseguem parar de fumar ou que pararam há menos de 15 anos, se estiverem acima de 55 anos, eles devem fazer exames de rastreamento, que existe já comprovado que ajuda nesse diagnóstico precoce na fase mais inicial, que é uma tomografia de baixa dose. Uma tomografia diferente da usual, uma irradiação menos dosagem, né, que a gente fala, mais rápida, e ela conseguiria fazer um rastreamento para ver se tem algum nódulo suspeito. A recomendação que é feito anualmente para quem tem mais de 30 anos maço de uso do tabaco. Então, se você fuma, existe a primeira coisa é parar de fumar, né? Porque a gente não está aqui querendo falar que se você pode continuar fumando e faz exame de rastreamento, de prevenção. A gente sempre fala para parar de fumar. Mas se a pessoa não consegue parar, ou se a pessoa não faz menos do que 15 anos que ela parou de fumar, a recomendação é a partir dos 55 anos fazer a tomografia. Infelizmente é um exame caro, é um exame de difícil acesso, é um exame, se você for comparar cientificamente a relevância, ele está no mesmo patamar de uma mamografia, é nível B de evidência científica, de qualidade, da capacidade de fazer o diagnóstico precoce. Então é uma capacidade boa, mas infelizmente a gente não tem divulgado, a gente não tem assim facilidade disso na rede pública. Então, que se você tiver acesso à rede privada e você fuma, e se você tem indicação, eu recomendaria fazer uma tomografia, né? Talvez a gente possa explicar para eles como calcular a carga tabágica, né? Que às vezes eu falei que é 30 anos maço, né? E a gente tem um cálculozinho, que a gente pega o número de maços que a gente fuma por dia e multiplica pelo número de anos que a gente está fumando. Então, se a pessoa fuma um maço por dia por 30 anos, aí vai dar certinho, né? Se for 2 maços por 15 anos, já dá 30 maços. Então, quanto mais você fuma, maior o risco, tá certo? Então, tem que fazer esse cálculo. Então, se você fuma 3 maços já há 10 anos, você já tem 30 anos. Já tem 30 anos maço e você já tem risco bem mais elevado que a população em geral de ter câncer. Recomendo parar. Então, olha que informação importante, né, para você que não é da área de saúde, eventualmente é da área da saúde, né, tá nos assistindo, nos ouvindo. Então, se você fuma e decidiu interromper seu tabagismo, você pode fazer o cálculo da sua carga tabágica, né, então multiplicando o número de maços de cigarro por dia pelo número de anos que você fumou, e se essa dá conta é maior ou igual a 30, tem recomendação de fazer uma tomografia anualmente para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Não é que evita, mas igual na mamografia, você pode diagnosticar numa fase precoce, né? E eventualmente, se tiver um câncer de pulmão, conseguir ficar curado dessa doença terrível, né? Bom, se você estiver gostando do nosso bate-papo aqui, dá um like aí pra gente, né, no nosso canal do YouTube. Quanto mais likes, melhor para nós aqui. A gente vai trazendo mais gente para poder trazer informações para vocês. Bom, e se a pessoa não fez a tomografia, não parou de fumar nem nada, existe algum sintoma, algum sinal, alguma coisa que o paciente começa a sentir que deve servir de alerta para ele? Para poder, olha, vamos investigar isso aqui. Exato, assim, tem sim.
Tosse, uma tosse crônica que não melhora, com sangramento, dor torácica na região do peito, falta de ar, começar a ficar cansado, começar a perder peso, rouquidão pode ser um sintoma também do câncer de pulmão. E tem outros sintomas, dependendo se ela tiver metástase em algum lugar, e infelizmente às vezes a pessoa chega com uma dor nas costas, porque o tumor começa no pulmão e pode dar uma metástase na coluna e a pessoa chegar com uma dor nas costas. Mas sim, os sintomas, quando a doença está mais confinada à região pulmonar, seria tosse, falta de ar, dor torácica, dispneia, que é falta de ar, pode ter hemoptise, que é sangramento, e perda de peso usualmente acompanha. A rouquidão também é um sintoma frequente, e esqueci também de falar que às vezes podem começar adenopatias, são ínguas aumentadas que não são normalmente não são dolorosas, que a pessoa percebe que elas vão crescendo. Então isso tudo são sinais de alerta, nem sempre vai ser câncer, mas isso pode ser um sinal, então procure um médico. Primeira coisa, médico da unidade base de saúde, aquele médico que está perto de você, fale os seus sintomas e vê se há necessidade de investigar. Lembrando que se você fuma, aí o risco é um pouquinho maior. Tem que ficar mais atento aí. Exatamente. Quando você recebe o paciente lá no seu consultório, seja aqui no Hospital Evangélico ou lá no Instituto de Oncologia Sul Capixaba, o paciente chega eventualmente com diagnóstico de câncer de pulmão. Eu e a doutora Sabina, a gente já tem algum tempo aqui de estrada, né, de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, são 23 anos. Mudou o tratamento, doutora Sabina, de quando você chegou aqui 23 anos atrás e agora? Sim, com certeza. Vamos dar boas notícias, né? Assim, infelizmente, o diagnóstico precoce é difícil, os sintomas aparecem normalmente na fase mais tardia, mas na área da saúde, médica, na área da ciência, o câncer de pulmão mudou muito. Antigamente, a gente fazia o diagnóstico de um câncer de pulmão e a pessoa tinha uma sobrevida menor do que 12 meses. E hoje em dia, com o avanço da ciência, a gente tem novos exames que nos auxiliam a fazer avaliações moleculares do câncer de pulmão, achar marcadores. Então a gente tem, além da cirurgia, que é o tratamento padrão, sempre que a gente puder operar, é o melhor tratamento inicial, que é o tratamento que vai contemplar a chance de cura dele, mas fora isso, hoje em dia a gente tem vários marcadores, e isso tem feito com que tem pacientes mesmo com câncer avançado, com metástase, vivendo 5 anos, 6 anos com câncer de pulmão, que antigamente, se alguém nos falasse isso lá, quando eu e o Polito estivesse lá na residência do Clínicas em Porto Alegre, a gente não ia acreditar. Mas hoje é realidade, e isso é um avanço. Então as pessoas conseguem fazer tratamentos inovadores, com pouca toxicidade e aumentando bastante a sobrevida com qualidade de vida. Esse assunto que você abordou, às vezes a gente é questionado com frequência, né? Mas por que o meu caso não pode ser operado, né? Às vezes quem vai nos procurar entende que sempre é uma doença só, e não é, né? A doença pode estar em momentos diferentes ou ter características diferentes, né? Então o câncer de pulmão, quando que ele é cirúrgico, né? Vamos fazer uma cirurgia e tirar o seu câncer de pulmão. O câncer de pulmão, quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai ter primeiro saber se tem doença fora do pulmão. Se tiver doença fora do pulmão, uma lesão óssea, uma lesão no fígado, já é considerado que a cirurgia não vai ter capacidade de curar, não vai conseguir retirar tudo, e a gente faz tratamentos paliativos para tentar aumentar a sobrevida. Usualmente ele é operado quando ele está confinado a apenas um pulmão e que não tenha muitas adenopatias, que a gente fala que são ínguas na região aqui do mediastino, que possam comprometer a ressecção total da lesão. Porque o que a gente avalia para definir essa cirurgia é se o cirurgião vai ter a capacidade de ressecar a lesão na sua totalidade. Então, às vezes, a gente pode até ter uma lesão pequena, mas ela está num local, tipo, invadindo ali muito próximo ao coração. E às vezes a gente não consegue fazer, mesmo a lesão não sendo tão grande. Então, a localização dentro do pulmão, o tamanho e as estruturas que estão ao redor da lesão vão nos definir. A gente tem exames que a gente chama de estadiamento para nos ajudar nessa conduta. O melhor exame para câncer de pulmão para fazer um estadiamento seria um PET, que é um exame que vê
lesões que a gente às vezes não vê nos exames convencionais e nos ajuda muito para definir se realmente aquele caso é cirúrgico ou não. Então, a primeira coisa quando o paciente chega para câncer de pulmão eu tenho que definir, é cirúrgico ou não. O cirúrgico é o paciente que eu vou fazer um tratamento curativo. Então, para ser cirúrgico, como a doutora falou, tem que ser fase inicial. E a fase inicial para câncer de pulmão é difícil de ser detectada, a não ser que você faça realmente esse diagnóstico precoce com tomografia, né? Então, por isso que é um desafio você encontrar o paciente cirúrgico para câncer de pulmão. Bom, a doutora Sabina falou que existem os tais de marcadores moleculares, né? Marcadores tumorais. O que na prática esses marcadores tumorais mudaram, doutora Sabina? Você já falou assim que os pacientes que têm marcadores vivem mais. Além disso, muda o tratamento também? Nós estamos já com tratamentos menos agressivos, porque quimioterapia sempre foi um tratamento difícil e agressivo. A gente já tem tratamentos menos agressivos para ter uma qualidade de vida melhor, além de viver mais? Com certeza, a gente tem muitos tratamentos, assim, só para esclarecer que normalmente quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai fazer primeiro uma biópsia dessa lesão, a gente vai ressecar um pouco do tecido pulmonar, usualmente por broncoscopia, e esse exame é mandado para o patologista, que é o médico que vai me dizer qual é o tipo do câncer de pulmão. A gente tem classificações, assim, uma classificação bem ampla que a gente fala, que é tumores de pulmão de não pequenas células e pequenas células. As pequenas células são tumores que é uma variante que responde muito bem à quimioterapia e em alguns casos a gente não vai fazer a cirurgia. Os não pequenas células, que são os mais comuns, eles também são divididos em dois grandes grupos, que é o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide. E nesses tipos de tumores é que a gente tem exames moleculares que a gente pode fazer, como o teste EGFR, como o ALK, como o PDL, e aí tem drogas novas. O PDL, que é o marcador que a gente usa para câncer de pulmão, a gente usa um tratamento chamado imunoterapia, que é um tratamento injetável, mas é um tratamento que não é tão tóxico, com as toxicidades que a gente conhecia da quimioterapia. Não cai cabelo, não dá enjoo, e tem outro tipo de toxicidade que a gente fala. É um remédio que vai fortalecer o sistema imunológico. Seria a droga mais nova que entrou no nosso arsenal do câncer de pulmão. Fora isso, a gente tem hoje em dia, além desses 3 marcadores principais, novos marcadores que estão surgindo com novas drogas. Tem MET, tem BRAF, tem o CARRAS, que a gente está testando agora. Então, assim, o que a gente fala hoje em dia é o seguinte: você tem um câncer de pulmão que não tem como fazer o tratamento curativo com cirurgia, faça uma biópsia e tente achar algum marcador. E também procure estudos clínicos. Existe muita pesquisa, muita droga nova, e o primeiro tratamento, sempre que possível, a gente tenta orientar os pacientes nesse sentido. Doutora Sabina, a gente sabe também que você é uma atuante nesse área de advocacy, de política pública, e a gente é muito questionado sobre a imunoterapia no Sistema Único de Saúde, e ela não é acessível ainda, né? Não foi ainda, digamos, introduzida na prática a imunoterapia para câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde. Mas nós sabemos também que você é diretora médica do Centro de Pesquisas Clínicas, o CPCO, e o que o Centro de Pesquisa já conseguiu no sentido de oferecer tratamentos avançados para os pacientes do Sistema Único de Saúde aqui no sul do estado ao longo destes quase 20 anos de pesquisa clínica? Olha, a gente tem... Eu fico muito feliz que hoje em dia é uma realidade na nossa instituição que o câncer de pulmão a gente tem um tratamento diferenciado. Hoje em dia, nesse momento, a gente tem 3 estudos abertos testando, fazendo testagem genética, e as pessoas que têm o PDL, por exemplo, eles conseguem acesso à imunoterapia. Então a gente consegue hoje oferecer o tratamento inovador que não tem na rede pública, só na rede privada em alguns casos,
pelo SUS, né? Então, claro que existe todos uns critérios, não é todo mundo, infelizmente, que consegue o acesso, porque os critérios são rigorosos, porque os tratamentos têm efeitos tóxicos e contra efeitos colaterais, então nem todo mundo vai poder utilizar. Mas a gente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Temos pacientes de várias faixas etárias, pacientes de 24 anos, pacientes de 30 anos com câncer de pulmão, infelizmente, com doenças avançadas, mas que estão vivendo muito bem, fazendo tratamentos inovadores, e inclusive pacientes às vezes da rede privada que me procuram, porque existem medicamentos que nem na rede privada está disponível ainda. Tem um medicamento que nós participamos, câncer de pulmão, estudo Mariposa, que os pacientes tinham acesso a um medicamento que só entrou agora no Brasil, aprovação pela Anvisa, e eu tenho um paciente que já está usando há mais de um ano esse medicamento. Então, assim, a gente consegue fazer a diferença, né? Nessa busca incessante por marcadores, tratamentos novos, a gente em algum momento vai achar aquele paciente para aquela droga que vai ter aquele benefício que, como médico oncologista, nos deixa bem animado. Essa questão de acesso, política pública, é uma questão que deve envolver todos nós, médicos, gestores, não médicos, pacientes, familiares, porque acesso a tratamento, acesso a diagnóstico, acesso a profissional, né? Isso não pode ser privilégio, isso tem que ser um direito de todo paciente, de todo brasileiro. Mas a gente só vai conseguir isso, gente, se nós nos unirmos forças. E a pesquisa clínica foi um caminho, né, que nós encontramos para poder trazer esse benefício para mais perto, né, dos pacientes que fazem tratamento oncológico aqui na nossa região. E certamente isso é um motivo de orgulho que nós temos de já poder ter beneficiado tantos pacientes, não só com câncer de pulmão, mas com vários outros tipos de câncer, uma vez que o centro de pesquisa ele faz pesquisa em vários tipos de tumores, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? E eu gostaria de pedir para a doutora Sabina deixar uma mensagem final para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? Deixa seu like aí para nós, por favor, né? Gostando aí da nossa segunda temporada, nós estamos repaginados aqui também no nosso estúdio, né? Doutora Sabina, recomendações finais para quem nos ouve, né? De como ter vida saudável e ficar longe do câncer de pulmão, mas se porventura vier desenvolver, né? Estaremos lá à disposição para poder estar ajudando nessa jornada. Acho que o principal recado não tem como não ser outro, né? A prevenção, não fumando ou parando de fumar é a melhor estratégia. Então, se você está fumando, não consegue parar, procure apoio. Existem grupos de apoio ao tabagismo, pare o quanto antes. E se você, infelizmente, faz o diagnóstico, a gente tem várias estratégias para tentar fazer com que a gente consiga fazer com que você viva bem por mais tempo. Mas a minha orientação é: se cuidem. Obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Até a próxima, fiquem com Deus.